Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso AutoCAD 2015 2D. Bom pessoal, essa videoaula vai ser um pouco diferente, ok? Porque vai ser um exercício resolvido, porém não tem nenhuma área aplicada, não é da mecânica, não é da civil. Para quem já me segue no Instagram já sabe o que eu vou desenhar hoje. E para que você consiga executar o mesmo exercício, faça o seguinte: acesse meu site danielseverino.com, acesse aqui a aba Download, ok? E abra o arquivo do exercício 6, videoaula 25. Dando um clique aqui no ícone do PDF, automaticamente o arquivo vai ser carregado. E sim, nós vamos desenhar hoje um iPhone, ok? Bom pessoal, é relativamente um desenho simples, vamos considerar entre o básico ao intermediário, mas eu vou tentar usar alguns comandos que eu ainda não expliquei, algo mais aprimorado, ok? Então faça o download, salve no seu computador que nós vamos começar aqui a videoaula, beleza? Bom pessoal, com o AutoCAD aberto já é possível desenhar esse nosso iPhone. Bom, primeiro, aqui no arquivo PDF só uma dica. Como eu separei todos os layers do desenho conforme a construção, como eu estou utilizando também o Reader PDF, eu posso vir aqui e desabilitar o layer Ashura. Para aqueles que acharem mais fácil enxergar o desenho sem a Ashura, não tem problema nenhum desligar. Assim como eu tenho os layers cotas, ok? E aí você vai configurando da maneira que você acha interessante. Lembrando que isso é o PDF, beleza? Bom, vamos ao que interessa. Esse iPhone, ele tem aqui as dimensões base de 115 milímetros de altura por 58,55 de largura. Então aqui no AutoCAD, olha só o que eu vou executar. Para não ter que ficar digitando o comando linha 4 vezes, eu vou utilizar o comando retângulo. É a primeira vez que eu falo dele durante o curso, ok? A aplicação é simples e eu creio que vai fazer uma diferença nesse desenho. E eu habilito então o comando retângulo e a primeira coisa que eu faço é ler a linha de comando. Nesse caso ele está pedindo um primeiro ponto, ou seja, o ponto base. Como eu não tenho nada desenhado na tela, eu vou dar um clique aleatório. Ele está pedindo aqui as dimensões, ok, desse meu retângulo. Um método rápido e prático é você utilizar as coordenadas relativas. E como que elas funcionam? Primeiro você digita o símbolo de arroba, que você está inserindo uma coordenada relativa ao eixo XY, beleza? Próximo passo, você vai informar a dimensão no eixo X. No nosso caso aqui, a informação no eixo X é 58,55, então 58,55. Não confundam a coordenada com ponto, tá? A dimensão com decimal é ponto e a coordenada sempre tem que ser dividida por vírgula. Então a próxima dimensão, que é o eixo Y, ok? Separo com a vírgula e preencho com 115. Bom, professor, essa lógica que você colocou, o primeiro foi o eixo X e depois o eixo Y, sempre tem que ser dessa maneira? Sim, porque isso é uma convenção matemática, onde você coloca numa referência cartesiana, primeiro o eixo X, depois o eixo Y e, se for necessário, depois o eixo Z, ok? Então, só recapitulando, habilitei o comando retângulo, cliquei no ponto, habilitei o arroba, digitei as coordenadas e aperto Enter. Não se assusta se o retângulo for muito pequeno ou muito grande, basta dar o Zoom Extend, ok, que você vai conseguir enxergar esse seu retângulo. Só para confirmar aqui algumas dimensões, para ter certeza que tem 115, ok, e 58,55. Bom, eu não vou deixar essas duas cotas, eu vou deletar. O próximo passo vai ser executar os raios, ou seja, o fillet, que está aqui no canto, ok, com 8,50. Então, dentro aqui do CAD, olha só, venho dentro do meu item Modify, habilito o comando Fillet, ok? Seleciono a opção Radius. Para quem já viu essa videoaula, sabe como aplicar o comando Fillet, pode ir direto ao processo. Aperto Enter e ele pergunta agora a dimensão, qual que seria? 8,5. Selecionando a primeira linha inferior e depois a lateral, ele já executa. Se eu apertar o Enter, ele volta no último comando e na última dimensão preenchida. Então ele volta no comando Fillet com 8,5. Basta eu selecionar as outras linhas, ok? E assim por diante. Pelo fato de eu ter construído essa geometria com o comando retângulo,
ele torna todo o processo aqui, ó, como uma polyline. Então você pode passar o mouse em cima aqui, ó, dessa referência que ele transformou como se fosse um único objeto, ok? Isso vai facilitar o que? Nos offsets. Reparem aqui, ó, que eu tenho um offset de 0,60, 1,90 e 4,28, todos em relação ali à externa. Então eu venho aqui, ó, offset de 0,60 dessa linha para dentro, ok? Ele já criou a minha referência aqui. O próximo offset 1,90, então offset de 1,90 da linha externa para dentro, beleza? O outro offset já é em relação aqui à tela, aonde tem 4,28. Eu vou executar esse processo com o comando linha, ok? Para ficar um pouco mais prático para a gente. Bom, próximo passo. Eu vou referenciar agora as linhas no eixo Y. Então 20,10, depois 70,85. Primeira coisa, o que eu faço? Com o comando linha, eu posso pegar aqui o midpoint da linha externa e jogar para baixo 20,10. O próximo cuidado que eu vou tomar é se o ortogonal está ligado. Então aperto F8, 20,10. Essa linha que eu acabei de criar agora para a esquerda é a referência de exatamente 20,10. Você pode até aumentar ela, ó, que não tem estresse nenhum, ok? Para baixo ele está indicando 74,85, ok? Então habilito o comando offset com 74,85, clico nessa linha e puxo para baixo, ok? Já tenho a dimensão exata da tela. Próximo passo, pessoal, eu posso criar uma linha do meio aqui do celular, ok, da parte superior até inferior, ok, e fazer um offset com a distância de 25. Por que 25? Metade de 50, ok, uma divisão ali perfeita. Bom, para poder cortar essas aparas, eu posso utilizar o comando trim ou um truque muito comum, que é o que? O comando fillet raio zero. Olha só que interessante, quando você habilita o comando fillet, seleciona a opção radius, que é raio, e informa que é 0, você seleciona as duas linhas, ele forma exatamente aqui, ó, uma quina, sem nenhum arredondamento, e ele fecha o ângulo perfeito aqui, nesse caso com 90 graus. Como eu executei o último caso, o fillet raio zero, aperto Enter e saio selecionando as demais linhas. Reparem que ele formou exatamente aqui a tela. Só para desencargo de consciência, eu vou medir aqui a linha da tela até a parte externa, ó, e puxar aqui, ó, 4,28. No nosso desenho, 4,28. Isso significa que está correto. Bom, como eu estou aqui na parte inferior do desenho, eu já vou finalizar criando aqui o botão principal. Ele está exatamente no centro do celular, com uma distância de 8,90 a partir do final da tela. Então aqui com o comando linha, ok? Eu vou criar a referência do midpoint para baixo com exatamente 8,90, ok? Informa aqui a dimensão e o diâmetro desse círculo ele indicou como 11,60. Então eu posso vir habilitar o comando círculo, método de diâmetro, clico na referência de endpoint 11,60. O botão aqui agora do celular está criado. O que está faltando agora? Criar ali a parte do fone, né? E a parte da câmera. Óbvio que esse desenho está bem simples, faltam alguns objetos, como os botões, enfim. É mais a prática de trabalhar com desenho fora do padrão. Subindo aqui o PDF, eu tenho algumas referências. A primeira é que todo o objeto está a 10,35, ok, da parte superior. Pessoal, analisando aqui o fone e a câmera, essa cota de 26,28, na verdade ela ficou com o ajuste anterior. Ela está um pouco fora aqui, então essa dimensão não está correta. O que seria interessante então executar? Uma linha do centro aqui da parte superior para baixo com 10,35, jogar para a direita exatamente 4,25, que é a metade de 8,5. Então olha só, comando linha, desse meio para baixo 10,35, jogo para a lateral 4,25 e nessa referência aqui eu vou executar um círculo, ok? Qual é a informação que ele passou? Raio de 1,40. Então, círculo por raio 1,40.
Posso até executar o comando mirror a partir essa linha vertical e fechar aqui o comando linha selecionando os quadrantes, ok, superiores. Com o comando trim, TR, Enter, Enter, eu corto aqui as aparas e agora eu tenho um recorte para o fone. Caso você queira corrigir essa cota que está marcado como errado, é 2503, beleza? Ficando aí muito mais prático. O último objeto, que no nosso caso aqui é a câmera, ele está com um diâmetro de 3,60, ok? Acabei não colocando a cota nesse desenho, mas aqui dá para utilizar entre o centro desse círculo menor para a direita 5 milímetros. Então, jogo desse centro para a direita 5, encontro aqui a referência e o diâmetro 3,60, ok? Então, clico nesse ponto, 3,60. Pronto, tem agora o círculo da câmera. Beleza? Ficando aí então muito mais prático. Se eu quiser puxar aqui algumas cotas só de verificação, ok? Aqui a dimensão principal com 115, ok? A largura aqui do celular 58,55. Consigo puxar as referências de 20,10. A referência de 74,85, a referência do centro aqui, ó, 8,90, beleza? O diâmetro 11,60, o raio aqui externo, ele jogou como 8,5, ok? Os offsets que ele marcou aqui, ó, o primeiro offset entre o externo e a linha de dentro, 0,60, depois a segunda linha interna, ele marcou como 1,90 e o offset até a tela 4,28, ok? A largura da tela ele colocou como consequência 50, beleza? Aqui a marcação só corrigindo, tá? Desse centro para lateral 25,03, de centro a centro 8,5 e até o centro aqui da câmera 5 milímetros. A relação de altura entre esses objetos 10,35. Beleza, pessoal? Então é um exercício ali simples, ok? Mas tem alguns truques para serem executados e eu creio que é algo interessante aí para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Peço desculpas novamente por esses dois erros na dimensão aqui de 25 e a falta da dimensão de 5, mas é óbvio que eu vou ajustar o desenho em PDF e isso já vai estar corrigido aí na hora do download, ok? Então é isso aí, pessoal. Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e fui!